Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar um pouco em Shinagawa, lá em Tóquio. A ideia é descobrir as histórias que estão um bocado escondidas por baixo daquela azáfama toda. Temos connosco alguns relatos antigos, descrições, tipo as 5 vistas de Shinagawa, que nos podem guiar um pouco. Sim, são fontes interessantes. A nossa missão, vá lá, é desenterrar estas narrativas e locais menos óbvios desta zona que tem um passado muito rico. Ok, vamos lá desempacotar isto. Sem dúvida. E é importante, acho eu, perceber logo à partida que Shinagawa não era um sítio qualquer. Foi a primeiracíssima estação de paragem, a Tsukuba, na famosa estrada Tokaido. Tokaido, claro. A ligação Edo-Kyoto. Exatamente. Isto durante o período Edo. Era tipo a artéria vital do Japão na altura. Por ali passava tudo. Pessoas, mercadorias, um centro mesmo fervilhante de vida. E essa vida toda, claro, deve ter gerado histórias e lendas, não é? Como essa do Poço do Atum, o Maguro no Yo. Essa é ótima, sim. O cenário é mesmo a Shinagawa Shuku, essa estação postal, que pelo que percebi era famosa pelo peixe fresco. Vinha da Baía de Edo, que era ali mesmo ao lado. Era ali, sim. Fresquíssimo. E então, conta-se que houve um ano particularmente mau para a pesca. Uma escassez terrível. E o próprio Shogun, Tokugawa Iemitsu, apetecia-lhe comer atum. Mas, pronto, não havia. Que chatice para a Shogun. E então? Então, um pescador local, já aflito, foi rezar ao santuário de Shinagawa, o Shinagawa Jinja. Ok. E a lenda diz que, no dia seguinte, ele foi lá e encontrou atum vivo, a nadar numa nascente d'água dentro do terreno do santuário. A sério. Numa nascente, atum. Isso é... É um bocado extremo, hein? Consideraram aquilo um milagre, claro. E o poço ficou conhecido assim, Maguro no I, o Poço do Atum. Que história incrível! Mas o mais interessante, se calhar, é que isto não é só uma lenda antiga, pois não. Ainda há vestígios. Sim, e é isso que eu acho fascinante aqui. Esse poço, bem, hoje é uma coisinha pequena, muito discreta, mas ainda existe. Está lá nos terrenos do santuário de Shinagawa, na zona de Kita-Shinagawa. Ainda existe mesmo? Que giro! Existe. Claro que já não tem atum lá dentro, como é óbvio. Pois, imagino que não. Mas a água continua a ser vista como uma água especial, abençoada. Dizem que traz prosperidade nos negócios, boa sorte na pesca. E olha, ainda hoje há moradores, comerciantes locais, que vão lá buscar água. A sério? Mantém essa tradição? Sim, sim. Mostra bem como essa ligação cultural perdura, não é? E o santuário em si, pronto, é um sítio muito tranquilo, um refúgio da confusão da cidade. É impressionante. Uma lenda tão específica e ainda marca o local. Mas essa estação, Shinagawa Shuku, tinha também um lado talvez menos falado, não é? Ligado aos bairros de prazer, os yukaku. Tinha. Era um aspecto importante da vida na Tsukuba. E isso leva-nos a outra história, a do templo Kaizouji, certo? Correto. A vida de muitas cortesãs, as Yujo, era, bem, muito difícil. E muitas vezes acabavam esquecidas, anónimas. O templo Kaizouji, que também tem outro nome, Tsukimi-dera. Que significa Templo da Contemplação da Lua, não é? Exatamente, um nome bonito. Esse templo tornou-se o local de descanso final para muitas delas. Há lá uma área específica com túmulos sem nome, que é conhecida como Yujozuka, os Montes das Cortesãs. Montes das Cortesãs. Uau! É um nome pesado. Uma memória assim tão presente no meio da cidade moderna. E onde fica esse templo? É perto do santuário. Fica relativamente perto, sim, também na zona de Kita-Shinagawa. O Kaizouji é um templo já antigo, tem uma atmosfera muito serena, sabes? Mas quando chegas à zona dos Yujozuka, sente-se um ar diferente. Mais melancólico, talvez. Convida mesmo a pensar nesse contraste da época, o brilho, a agitação da estação postal e depois a tristeza, as vidas difíceis destas mulheres. E o nome? Tsukimidera? Tinha mesmo vista para a lua. Aparentemente sim. Antigamente, antes dos grandes aterros que mudaram a costa de Tóquio, diz-se que dali se tinha uma bela vista para o mar de Shinagawa e, claro, para a lua a refletir-se na água. Que imagem! Se ligarmos isto ao panorama geral, percebemos melhor as camadas todas, as complexidades sociais e humanas que existiam por detrás daquela fachada movimentada da estação postal.
Não era só comércio e viagens. Histórias humanas escondidas mesmo debaixo dos nossos pés, quase. E, por falar em mudanças drásticas e na relação com o mar, Shinagawa foi também o palco de um evento que, bem, abalou o Japão até os alicerces, não foi? A chegada dos navios negros. Ui, sem dúvida. 1853. A chegada da frota americana do Commodore Perry, mesmo ali ao largo de Shinagawa. Aquilo foi um choque tremendo para o shogunato Tokugawa. O fim do isolamento, basicamente. Sim, forçou o fim de séculos de isolamento. E essa ameaça externa, vinda do mar, levou logo a uma reação. A necessidade de defender a costa de Edo tornou-se urgente. Isso teve impacto numa zona chamada Gotaniyama, que eu li que era originalmente um sítio de lazer dos Tokugawa, famoso pelas cerejeiras em flor, o Anami. Exatamente. Gotaniyama era uma colina agradável, uma espécie de vila para a família Tokugawa e um local super popular para ver as cerejeiras. Um sítio idílico, vá. Mas com a chegada de Perry, Mas com a chegada de Perry, a conversa mudou. A urgência era a defesa. E então transformaram rapidamente Gotaniyama. Começaram a construir ali baterias de canhões, as Daiba, para proteger Edo de um possível ataque naval. de sítio de contemplação a fortaleza. Que mudança! Uma mudança radical de propósito, sim. E hoje, o que é que resta disso tudo, em Gotaniyama? Ainda dá para ter uma ideia do que foi? Surpreendentemente, sim. Quer dizer, não as baterias em si, naquele ponto exato, mas há vestígios. Existe um pequeno parque chamado Gotaniyama Teien Ishi, que significa algo como vestígios do Jardim de Gotaniyama. Está um bocadinho escondido entre edifícios empresariais modernos, ali perto da estação de Shinagawa. Interessante. Tem lá um marco histórico e preserva um pouco do ambiente do antigo jardim. Mas se calhar a verdadeira joia escondida para quem gosta destas coisas são as ruas ali à volta. Ah, sim. Sim, ruas como a Gotaniyama Dori. Na primavera ficam carregadas de cerejeiras em flor, as sakura. E o bom é que tem muito menos multidões do que os sítios mais famosos de Tóquio para o Anami. A sério. Um segredo bem guardado. É um bocadinho, sim. Combina essa beleza natural que nos lembra o passado idílico de Goteniyama com a história do fim do shogunato, porque ali perto também há vestígios ou memoriais ligados às baterias Daiba. É um sítio com camadas. Que descoberta! Um refúgio de tranquilidade, mas com ecos destes tempos turbulentos. Bem, então, o que é que retiramos disto tudo? Shinagawa revela-se claramente muito mais do que só um grande nó de transportes moderno. Muito mais. É um palimpsesto, não é? Camadas sobre camadas de história. Desde lendas de fé num poço, a memórias tristes de vidas difíceis, até ecos de momentos que mudaram o Japão para sempre. E muitas vezes em sítios que nem imaginamos. Exatamente. No fundo, explorar estes pontos menos óbvios, estes cantinhos escondidos, permite uma ligação mais íntima, talvez, com a atmosfera do período Edo e com as narrativas que a Tóquio de hoje, tão moderna e apressada, acabou por se torrar um pouco. Pois. Fica a reflexão, não é? Que outras histórias igualmente fascinantes estarão assim à espera de ser redescobertas nas ruas que nós percorremos todos os dias, se calhar mesmo ali, ao virar da esquina, onde menos esperamos. É uma ótima provocação para ficarmos a pensar.